Eu começo com uma pergunta. Por que será que na internet, aquelas fotos que a gente costuma curtir, compartilhar, dispara assim curtidas, as fotos de lugares simples, né? Lugarzinho lá do interior, aquela casinha pequenina de madeira lá, sem nada em redor, a não ser vegetação, um riozinho. A gente curte, ou até diz: eu gostaria de morar num lugar assim, de estar num lugar assim. Lugares simples nos encantam, esses tipos de imagem nos encantam, nos devolvem a algo que parece que nós estamos perdendo, né? Ou perdemos. Existiu um pacificador na Índia que vocês conhecem, chamado Gandhi, que não era cristão. E Gandhi, não sendo cristão, ele conhecia muito o Evangelho, tinha lido o Evangelho. Ele dizia que as bem-aventuranças, quer seja de Lucas, as de Mateus, que são um pouco maiores, ele dizia que as bem-aventuranças eram as palavras mais elevadas do pensamento humano. Ele, não sendo cristão, dizia isso. Ele falava que eram palavras tão elevadas que parece um poço cujo fundo a gente nunca vê, nunca se esgota em profundidade, sempre desperta um pensamento novo na gente. Por que será? Porque as bem-aventuranças, como aquelas imagens que a gente curte na internet, elas acendem dentro de nós aquilo que podemos chamar de nostalgia do céu, saudade do céu em nós. Saudade, desejo de um mundo de bondade, de um mundo de sinceridade, de um mundo de justiça, de simplicidade, não é? São palavras bonitas, mas são palavras difíceis de Jesus, duras de Jesus, só que são palavras amigas de Jesus, palavras de Deus para conosco. Não são palavras para se passar a mão na cabeça. São palavras amigas de Deus, por quê? Porque são palavras que garantem que Deus dá a vida e dá a felicidade àqueles que produzem amor. No fundo é isso que as bem-aventuranças estão dizendo. Deus dá vida, Deus dá felicidade a quem produz amor. É como se Jesus dissesse: quem se encarrega da felicidade dos outros, o Pai do céu vai se encarregar da felicidade dessa pessoa. Quem se preocupa com os outros, o Pai vai se preocupar com essa pessoa que se preocupa com os outros, vai cuidar dessa pessoa. Não era isso que a primeira leitura dizia? Infeliz daquele que só confia nos outros e não confia em Deus, que só tem tempo para os outros, para as pessoas, para a carreira, para estar em primeiro lugar, para os homens, como dizia hoje o Salmo, e dizia também a primeira leitura, e esquece de Deus. Esse é maldito, infeliz. Mas quem confia em Deus e faz o bem, é uma árvore plantada na beira de um riacho, a raiz se estende até o rio, nunca seca, sempre dá fruto. Nós sabemos que o rio é a presença de Deus na Bíblia, né? É a graça do Espírito Santo em nós. Estamos enraizados no Espírito de Deus. Pois bem, quando eu leio o Evangelho de hoje, a primeira coisa que me impressiona é a palavra bem-aventurados sois vós. Ele está falando para os discípulos. Ele desceu da montanha e agora está falando para os discípulos. Bem-aventurados. Jesus fala isso 4 vezes. Bem-aventurados sois vós. Se fôssemos traduzir, seria: felizes sois vós. Então, quando se diz felizes sois vós, o que é que o Evangelho está dizendo? O Evangelho, no fundo, está garantindo que o sentido da vida é a busca de felicidade. É isso que nós queremos. E a busca de felicidade, ela está nos planos de Deus, é vontade de Deus. É o que nós mais queremos
e é vontade de Deus. E aí Jesus veio trazer uma resposta, vamos dizer assim, uma receita para esse nosso desejo de felicidade. Ele sabia que nós queremos isso e ele deu uma receita para encontrarmos isso. Eu vou tomar duas delas de um modo especial. Dois ingredientes que estão nas bem-aventuranças. Primeiro ele diz: bem-aventurados os pobres, sois vós os pobres. Por quê? Eram os pobres que ele tinha diante dele. Só que Jesus não diz: bem-aventurada é a pobreza, feliz é a pobreza. Ele diz: os pobres. É como se Jesus dissesse: felizes as pessoas simples, aquelas que não se bastam a si mesmos, que não se acham os melhores do mundo. Eu sou feliz quando eu me abro, quando eu peço perdão, quando eu aceito, quando eu vivo desarmado, quando eu percebo que dependo dos outros, eu preciso dos outros. Só que Jesus não diz: vocês são felizes porque o jogo vai virar e vocês vão ficar ricos. Não é isso. Não é isso que Jesus diz. Vão ficar ricos aqui. Isso é uma teologia da prosperidade protestante. O projeto de Deus é mais profundo do que isso. É mais delicado do que isso. Porque tendo o suficiente para a vida, Jesus diz: vosso é o reino aqui e agora e não somente no outro mundo. Jesus é contra a pobreza, mas não quer que o ser humano apenas viva para acumular. Lembra de uma outra passagem do Evangelho, onde Jesus diz, contando uma parábola, que havia um homem que encheu seus celeiros, abarrotou a sua casa de bens, final da vida disse: agora estou aposentado, eu vou curtir a minha vida. E daí Jesus disse: tolo, hoje mesmo você vai morrer e prestar contas da sua vida. Não é que Jesus não quer que a gente se aposente, até porque agora está cada vez mais difícil, né? Mas não viver só para isso, para ser feliz no fim da vida. Que você vai ganhar, às vezes vai dar máximo para hospital, para médico e para remédio, mas para ser feliz agora, com aquilo que está ao seu alcance, ser feliz, com os meios simples que você tem. É como se Jesus dissesse: felizes sois vós que tendes um espaço para Deus, que tendes o coração além das coisas materiais. Porque quando a gente tem espaço para Deus, existe mais de Deus em nós, há mais de Deus em nós. Deus encontra mais chance de ser na nossa vida. Quando a gente vive abarrotado, nem tempo de lembrar de Deus a gente tem, né? Eu vejo muitas vezes, quando alguns vêm marcar casamento, sabe? É tão diferente quando é uma pessoa que vem marcar um casamento que tem uma experiência de vida comunitária, de fé. Agora, quanto mais vazio e vasilha a pessoa, sem nunca buscar Deus, mais ela quer encher a cerimônia de casamento dela de penduricalho. Que a igreja virou uma passarela, onde tem holofotes, e tem um mestre de cerimônia, um bobo que faz serviço de graça, que é o padre. Mas não é por fé. A maioria não é. Quanto mais penduricalhos eu coloco na minha vida, é sinal de que eu estou vazio por dentro. Eu tenho que parecer. Parecer. Quanto mais cheio de Deus uma pessoa, mais simples ela é. Ela não muda, tendo ou não tendo, ela não muda. Em todos os lugares ela é a mesma coisa. Veja, eu não estou dizendo que Jesus, de novo, eu vou repetir isso, está elogiando a pobreza. Deus não quer que a gente viva na miséria, mas que a gente não viva em função só dos bens. Isso é idiotice. Jesus vai dizer de um outro jeito, mas ele chama de ai de vós, ele vai dizer daqui a pouco. Dá um puxão de orelha. Segunda bem-aventurança: felizes, olha que paradoxal que é, olha que contraditória aparentemente. Eu acho que é a mais paradoxal, mais contraditória. Felizes são vocês que agora choram. Não é porque Deus ama a dor, não é isso, mas porque Deus está conosco
contra a dor. Porque Deus está mais perto de quem tem um coração ferido. Quem quer que chore pode ter essa certeza: Deus está com ele, Deus está com ela, Deus nunca abandona. Há uma frase oriental que eu gosto muito, repete comigo assim: Deus sempre está se refletindo, diga, Deus sempre está se refletindo nas nossas lágrimas. As nossas lágrimas. Os orientais dizem que a lágrima é como se fosse um espelho, onde você olha e você vê Deus. No sofrimento Deus está ali. Por que Ele está ali? Para poder multiplicar a nossa coragem, para nos dar força de resistir ao desespero que toma conta da gente quando a gente pensou que ia ser forte. Eu ajudei tanta gente, dei palavras para tanta gente, agora eu me sinto fraco. Pois é, essa é a sua humanidade. Eu e você somos pecadores necessitados da graça de Deus, mesmo com uma caminhada de fé às vezes. Mesmo. Deus nesse momento é a força da minha fraqueza, é a força na minha fraqueza. Porque daí eu lembro que eternamente eu vou ter que ser dependente dEle, eternamente eu vou precisar voltar a Ele. Existe um escritor espiritual católico que eu gosto muito, Davi Turold. Ele dizia assim: sabe onde é que Deus gosta de navegar no mundo? Ele chama Deus como se fosse um navegador num barco. Ele diz assim: Deus navega no rio de lágrimas. Deus navega num rio de lágrimas. Ele diz: Deus não te salva das lágrimas, mas Deus te salva nas lágrimas, nas tuas lágrimas. Deus não te protege do choro, mas Deus está contigo dentro do teu choro, para também conseguires navegar, ir adiante na sua noite escura. Mas daí agora eu termino com a última parte. Talvez nos surpreenda no meio desse evangelho todo, quando Jesus fala: ai de vós, ai de vós, ai de vós. É bom que Ele fale mesmo, a gente é meio teimoso às vezes. Ai de vós. Jesus fala 4 vezes hoje. Não é uma maldição, não é alguém rogando praga. Deus não amaldiçoa, mas é um alerta de Deus para nós. É como se Deus dissesse: atenção, cuidado, você está indo pelo caminho errado. É como a mãe quando você vai sair de casa e diz: olha bem com quem você vai andar, olha onde você vai. Você faz tudo o contrário do que ela diz, quebra a cara e não vai dizer que foi praga dela, não. Ela alertou você. É Deus alertando antes que aconteça. Cuidado. Porque Deus faz isso porque é o aviso de um pai que tem um afeto pelos filhos, de um pai que percebe que a riqueza, que a arrogância podem aprisionar o coração de um filho e de uma filha. Uma mãe de Criciúma, uma vez fui fazer uma palestra no paróquia São Paulo Apóstolo em Criciúma, bairro Michel. E no final ela veio cumprimentar e sempre acompanhava as missas. Eu falei: quantos filhos a senhora tem? 3 ricos e 1 pobre, ela disse. Falei: por que a senhora diz isso? Porque o mais pobre é aquele que é dono de uma empresa. O mais pobre é o que é dono de uma empresa. E os ricos não têm empresa. Tá, mas é errado ter empresa? Não. Ela quis dizer porque um esqueceu de Deus, um esqueceu da família, um vivia com o rei na barriga. Ela dizia: é o mais pobre dos meus filhos. Mãe evangélica, no sentido de evangelho, é isso mesmo. Que bom se aquele ainda tivesse o coração dos outros. Quanto bem ele poderia fazer se não tivesse esquecido de Deus e da família, não é? Então Jesus está dizendo assim: aqueles que confiam apenas na riqueza é como um copo cheio que não tem espaço para mais nada. Para essas pessoas basta prolongar o presente, porque eles não têm mais sonhos no coração, eles não têm mais desejo de Deus. Então eles querem o máximo prolongar o presente, o máximo se parecer feliz, o máximo se parecer sempre jovem, o máximo parecer sempre atlético, o máximo ter... Porque se tirar isso, o que sobra dessa pessoa? Quando vem a doença, cai tudo por terra. Olha os grandes criadores dessas empresas, startups internacionais aí.
Eu conheço um grande que morreu de câncer, e só depois que estava com câncer, veio humildemente diante das câmeras dizer que reconhecia essa fragilidade da vida. O mundo, gente, não vai ser melhorado por aqueles que acumulam mais dinheiro. Isso é um engano. A felicidade não resiste em ter coisas. Ela vem... O que é a felicidade para a gente? Ela vem dos rostos amigos, dos abraços, das risadas, dos silêncios, da partilha do pouco que se tem. Porque somente coisas materiais na nossa vida, elas são tiranas, elas aprisionam o pensamento, elas aprisionam o coração, elas aprisionam os afetos da gente. Vou dizer de um outro jeito sem medo de errar, pode achar ruim, mas é isso mesmo. Quem só se preocupa com casa bonita, com casa belíssima, com o último carro, vive só para isso. Só para casa, para o último carro, só para os bens. E a Madre Teresa dizia, mais santa do que eu, ela dizia, aquilo que não serve pesa na nossa vida. Não serve nos dois sentidos. Não faz o bem, pesa. Não encaixa mais na minha vida, é demais, é supérfluo, pesa na minha vida. Jesus disse hoje, bem-aventurados. Ele poderia dizer, feliz o homem e a mulher, como, viu, o salmo de hoje é o primeiro salmo da Bíblia. Como é que ele começa? Primeiro salmo da Bíblia, é feliz quem confia em Deus, ponto. Começa ali. Primeiro salmo fala de felicidade. Feliz é o ser humano que caminha por um caminho justo, de partilha, do bem, de honestidade, de respeito. Então hoje Jesus não quer botar a gente para baixo, Ele nos dá esperança. Ele diz assim, permaneça em pé você que chora, siga adiante, em frente, coragem, caminhe, Deus está com você. Deus enxuga suas lágrimas, Deus envolve o coração. Aquele que está ferido, Deus cuida. Deus abre caminhos onde Ele não existe. Não inveja ninguém, não. Então, os amigos de Deus devem fazer aquilo que Deus faz, do jeito de Deus. Esta é a receita da felicidade que eu dizia no começo. Porque nós estamos aqui só de passagem, gente. Não vamos nos deixar aprisionar nem pela dor, nem pelo brilho de alguém que encontrou um pedaço de vidro e acha que é um diamante. Oh, que é isso? Vamos nos preocupar com os outros, pelo menos se preocupar com uma pessoa. Essa pessoa que você se preocupa, cuida, vai ser uma gota de água no oceano da bondade de Deus. Sabe por quê? Deus tem um fraco por quem sofre. Deus tem um fraco por quem é simples. Deus tem uma quedinha pelos pobres que confiam, pelos que sofrem por Ele, num mundo que está cada vez mais egoísta. Deus sabe que são seus amigos, são seus filhos amados. Repito, Deus não abençoa a pobreza, mas Deus observa o mal que é praticado, que gera a pobreza. Isso Ele faz. Como Deus não ama a dor, Deus também não ama a pobreza que gera a dor. Até porque Jesus fez isso. Eu termino com essa ideia. Deus se despoja das coisas. Deus se fez pobre para nos tornar ricos dos valores e da felicidade do céu. É a receita que Jesus te dá. Onde você está colocando sua esperança? Mas só que essa riqueza aqui, me veio uma ideia agora que é muito simples. Essa avareza não depende só de ter muito dinheiro. Porque tem gente que tem pouco dinheiro, mas é terrível. É mão de vaca pra caramba. Não vê os filhos crescer, nunca saiu com os filhos, com a esposa, né? Tudo é regulado, tudo é reguladinho. É uma prisão morar com uma pessoa dessa a vida inteira. Ah, se eu casasse com um tipo de gente assim, eu meti o pé na primeira. Porque a vida foi feita para mais, para felicidade, para estar junto, para sair junto, para se alegrar junto. No final da vida, velhinhos, a gente faz isso. Vai fazer velhinho, vai? No final da vida vai ser assim, se você não cuidar, os filhos. Tira a mamãe do sol, bota a mamãe no sol. Tira o papai do sol, bota o papai no... E você, ó, você acha que vai ser eterno? Eternamente sem reumatismo? Não vai não. Então vive agora, intensamente, do jeito que você pode, com aqueles que você ama, tendo muito ou tendo pouco. Amém?
Amém.